O Hezbollah claramente mudou. Acho que você fez essa pergunta ao Vafik Safa, que é, vocês estão travando uma guerra pelo Oriente Médio? Ou essa é uma guerra de defesa nacional? Eles veem isso como algo inseparável do conflito com o Irã, de Gaza. Para eles, é tudo uma única grande guerra, em que Israel basicamente está levando os Estados Unidos a um enorme erro estratégico, que é, na verdade, a única forma de descrever a guerra com o Irã. Um erro gigantesco, totalmente evitável. Sim. Entregaram o controle do Estreito de Hormuz diretamente ao governo iraniano. E é bem provável que isso continue assim, talvez para sempre. Quem sabe? A menos que haja algum tipo de intervenção externa. Outro ponto que eu achei interessante foi quando ele falou sobre a introdução desses drones no campo de batalha. Segundo ele, isso realmente começou a acontecer nos últimos 18 meses. E ele descreveu isso como uma espécie de resposta da resistência ao ataque de Pager, em setembro de 2024, que matou dezenas de pessoas e feriu mais de 1.000. E, aliás, muitos dos mortos e feridos não eram membros do Hezbollah. Em muitos casos, eram crianças. E a maioria dos que foram atingidos, que faziam parte das fileiras do Hezbollah, eram como reservistas. Eles nem estavam na linha de frente. E os israelenses tinham, sabe, uma explicação meio distorcida para isso. Diziam algo como, a gente prefere não matar todas essas pessoas. Queremos deixá-las vivas, mais aleijadas, basicamente para servir de aviso para os outros. É isso que vai acontecer com você. Vamos te deixar desfigurado e incapaz de conseguir um emprego. E sabe, a resposta da resistência foi a introdução desses drones, que mudaram completamente o jogo na guerra assimétrica, especialmente considerando que Israel parece decidido a se estender demais no sul do Líbano. Sim. Eles, sinceramente, eu não entendo o valor estratégico de tentar ocupar todo esse território quando eles nem conseguem defender as próprias linhas de suprimento. Elas são atacadas todo dia. Sempre aparece outro vídeo de drone FPV mostrando, sei lá, um tanque Merkava, um veículo blindado de transporte de tropas, ou até soldados israelenses correndo para fora da zona de combate e sendo, enfim, atingidos e destruídos por esses drones de visão em primeira pessoa. Então, acho que a gente tinha alguns desses vídeos prontos para mostrar, se não. Vamos assistir. Então, a verdadeira história dessa guerra é o drone FPV, o drone de visão em primeira pessoa, que é produzido em oficinas pelos membros do Hezbollah. São quadricópteros equipados com um dispositivo de RPG, e eles levam esse RPG até as posições israelenses. E o motivo pelo qual Israel não consegue fazer nada contra esses drones é que eles estão conectados a um cabo de fibra óptica que se estende por vários quilômetros. Por estarem ligados diretamente a esse cabo de fibra óptica, é como se fosse uma solução analógica e assimétrica contra a capacidade de interferência de Israel. Além disso, Israel também tem um sistema laser que consegue atingir drones. Então Israel não tem nada para se defender desses drones, e eles estão simplesmente, com quase total descuido, atacando posições israelenses e também abalando o psicológico do país. Porque os israelenses ouviram, lá em novembro de 2024, quando o Hezbollah assinou um cessar-fogo depois da morte do secretário-geral e, de certa forma, líder espiritual, Hassan Nasrallah, que o grupo tinha sido basicamente derrotado, ou pelo menos neutralizado. Mas isso claramente não é mais verdade. Agora tem israelenses sendo levados todos os dias para evacuação médica e para o Hospital Rambam, em Tel Aviv. E alguns estão voltando em sacos de corpo. Então tem um vídeo de destaques que alguém, uma conta chamada Ron Burgundy, montou. E eu acho que ele mostra bem a realidade dessa guerra para Israel à medida que o conflito continua. Mostra que o país vai sendo desgastado enquanto tenta manter suas posições
posições e sustentar uma zona de segurança. Provavelmente, essa está a opinião. Algumas delas são baterias do domo de ferro, ou talvez sejam baterias falsas, mas com certeza estão atingindo baterias e radares do domo de ferro em alguns momentos. Quer dizer, algumas dessas baterias do domo de ferro nem estão presas por cabos. Então eu fico me perguntando, qual é a história com isso? Eu acelerei um pouco só porque é longo. Dá pra ver eles atingindo uma escavadeira D9, acertando posições logísticas reais de soldados israelenses. Nessa força frequentes colocar era respeitada por Siemens em algumas áreas. E isso não faz nada. Pelo que eu posso ver, isso só serve para divulgar a posição deles. É isso mesmo. Sabe, atingir aqueles D9, atingir as Toyotas, os veículos menores, com um RPG pode causar muito estrago. Eu sei que o Merkava tem blindagem reativa, mas dá pra ver que, em muitos desses ataques, eles estão acertando a parte traseira dos blindados Nemer e tentando atingir a parte de baixo do Merkava. A gente não vê exatamente o tipo de dano que estão causando, mas dá pra supor que é bastante, especialmente quando o pessoal está exposto. Todo mundo tirou lições da guerra por procuração na Ucrânia. E a lição que o Hezbollah tirou foi que não existe uma resposta real para um exército que precisa se mover e operar como um exército convencional e não como guerrilheiros. Eles não têm como lidar, não têm resposta para os drones, especialmente aqueles, como você mencionou, os drones FPV com cabos de fibra óptica, o que significa que eles são imunes a interferências e a contramedidas eletrônicas. A lição que eu acho que os israelenses tiraram foi a seguinte: a gente devia contratar um monte de mercenários, criar uma espécie de legião estrangeira própria e recrutar idiotas. Seja, sabe, ocidentais entediados ou, mais provavelmente, pessoas de países do terceiro mundo que querem um salário decente e estão dispostas a morrer por isso. Mas o que eles propuseram é um exército mercenário de 10 a 12 mil pessoas para substituir todos esses judeus askenazes que não querem morrer na linha de frente, que não querem morrer no sul do Líbano. Então, em vez disso, dá para sentir que estão mandando os Mizrahim, estão mandando os judeus etíopes, e agora estão ficando sem gente. Precisam encontrar mercenários para jogar no sul do Líbano. Vamos para o Peru e vamos achar uma tribo perdida na Amazônia, uma tribo perdida de judeus, e trazê-los para cá. Quer dizer, é isso que eles têm feito, sem precisar de nenhum teste de DNA. Na verdade, proibiu isso de forma específica. Durante a Primeira Guerra do Líbano, na primeira invasão do Líbano, surgiu um movimento chamado Quatro Mães. Ele foi liderado por 4 mulheres ashkenazes muito respeitadas, cujos filhos tinham sido mortos na guerra. Isso foi nos anos 80. Elas conseguiram organizar grandes manifestações, com milhares de pessoas pedindo o fim da guerra, porque muitos israelenses ashkenazes estavam morrendo, e eles não queriam mais morrer. Foi dessa guerra que surgiu o conceito de atirar e chorar. A gente vai pra guerra, atira, faz o que tem que fazer, e depois volta e chora por ter que seguir essas ordens. E disso nascem obras de arte, músicas, canções sombrias e filmes como Valsa com Bashir. Você já viu Valsa com Bashir? Acho que, se não me engano, um dos meus professores de ensino médio fez a gente assistir. Dá pra entender. Acho que talvez tenha até ganhado um Oscar. Mas é o típico filme israelense de atirar e chorar, que mostra bem a cultura askenazi dentro do exército israelense.
É meio assim, você precisa passar por esse ritual de iniciação para ser sionista, mas no fim das contas você odeia aquilo, e depois simplesmente segue com a sua vida. E aí, quando você fala sobre isso, participa do Breaking the Silence e dá depoimento sobre todos os crimes horríveis que foi obrigado a cometer, explodir a cabeça de crianças, bombardear casas e tudo mais. É como se você expiasse seus pecados e sua culpa e fosse aceito de volta na sociedade sionista liberal. Valsa com Bashir apresenta toda a guerra do Líbano como uma espécie de cenário de sonho, e Bashir se refere a Bashir Gemayel, que foi assassinado, o líder maronita de direita das falanges. E veja, o filme recria cenas reais que aconteceram naquela guerra, mas tudo é mostrado de forma onírica, e sempre do ponto de vista dos israelenses, que não assumem nenhuma posição moral sobre nada. Beaufort, outro filme que eu mencionei antes, é um filme israelense sobre a derrota do exército de Israel no sul do Líbano, depois da Operação Uvas da Ira. É outro daqueles filmes de atirar e chorar. A organização Breaking the Silence, os diretores dela, recolhem todos esses depoimentos de soldados, mas não tem nenhuma política de recusa, e muitos deles ainda estão na reserva. Mesmo assim, eles fazem visitas guiadas por Hebron, que está ocupada, e são claramente contra a ocupação. Então, a sociedade israelense está num ponto agora, a sociedade judaico-israelense, em que nem mesmo o atirar e chorar é mais permitido. Então, tiraram completamente esse grupo de pessoas da guerra. Eles acharam que poderiam resolver isso com inovações técnicas e tecnológicas, como o uso de drones. O drone Hermes, por exemplo, surgiu do fracasso da Primeira Guerra do Líbano, tentando reduzir o número de baixas e, assim, aliviar a pressão política sobre o governo militarista e fascista do país. Eles achavam que podiam fazer o que quisessem com o Hezbollah. Mas agora, o Hezbollah aprendeu essa lição, e o drone FPV virou completamente o jogo. Isso se tornou um problema político para Israel. Aliás, o Shir Hever é alguém que vale a pena acompanhar. Ele é israelense, ou talvez ex-israelense, e ajuda a liderar o movimento BDS a partir da Alemanha. Ele tem feito uma quantidade enorme de pesquisas sobre a transformação das Forças Armadas israelenses, as FDI, em uma espécie de exército mercenário. Na minha opinião, isso faz parte da trajetória de declínio de Israel, que, tirando a Força Aérea e o Mossad, caminha em forte decadência. E lá o Hezbollah só tem aumentado sua capacidade. As capacidades de inteligência deles, por exemplo, são muito superiores ao que eu imaginava antes de vir para cá e antes de conversar com o Vafik Safa, que meio que me deu uma ideia dos avanços que eles fizeram nessa área de inteligência. Ele mencionou que a operação para eliminar o coronel Meir Biderman, que era o comandante da 401ª Brigada Blindada. A mesma unidade que ficou conhecida por ter matado a Hind Rajab deixou ele gravemente ferido. Pelo que sabemos, ele pode até já ter morrido. Os israelenses não estão divulgando o número de baixas, mas ele ficou gravemente ferido num ataque de drone extremamente sofisticado, e dá para ver as imagens disso. Esse drone conseguiu entrar num complexo seguro, que basicamente era o centro de comando de uma base avançada. Eles conseguiram eliminar o comandante dessa unidade e me disseram que sabiam onde ele dormia e onde descansava. Sabiam a rotina dele e o seguiram até lá, quando ele estava numa reunião com vários outros oficiais importantes das Forças Armadas de Israel. Então, para eles conseguirem esse tipo de informação, e ao que tudo indica, poderem repetir isso de novo, esse é outro ponto para o qual, na minha opinião, os israelenses não têm uma resposta muito clara. Eu realmente não faço ideia de como eles estão obtendo esse tipo de dado. Talvez tenham conseguido comprometer alguns dispositivos israelenses. Talvez estejam recebendo informações repassadas, sabe, da Rússia ou da China, passando pelo Irã até chegar neles, algo assim.
Ou talvez tenham desenvolvido suas próprias capacidades de inteligência dentro de Israel. Quem sabe? Mas o que está muito claro é que os israelenses estão mais expostos a ataques do que eu diria estiveram em décadas. To attacks than I think they've been in decades. Yes. And not just through FPV drones. Sim, e não só por causa dos drones FPV. Os mísseis balísticos iranianos realmente abriram brechas no que Israel chama de cúpula de ferro, que nós, contribuintes americanos, ajudamos a financiar. Acontece que os Estados Unidos estavam fazendo a maior parte das interceptações, ou tentando fazer, porque Israel precisava preservar seu próprio estoque de munições. E os Estados Unidos acabaram gastando boa parte dos seus estoques, que deveriam servir para se defender da China ou da Rússia, as potências revisionistas de verdade. Mas agora, um simples quadricóptero com um RPG amarrado embaixo entrou no campo de batalha e mudou completamente o jogo. Has entered the battlefield and completely changed the game. It's one of the stories of the year. I don't know. É uma das grandes histórias do ano. Eu não sei o que Israel vai fazer a respeito. Eu não toquei nada da sua entrevista com o Afik Safa, do Hezbollah, porque ela está traduzida com legendas e eu não gosto de ler por cima. Fica meio chato me ouvir lendo, mas todo mundo pode acompanhar. A gente publicou vários trechos. Dá para assistir tudo no The Grey Zone, no nosso canal do YouTube. Mas ele mencionou, nas palavras dele, algumas outras surpresas. A que ele estava se referindo? What was he referring to? I sure wish I knew. Eu bem que queria saber. Sabe, não ficou claro se ele estava falando de um novo tipo de drone ou de alguma outra tecnologia que eles vão usar no campo de batalha, ou se isso é só, digamos, algo político. Então, eu queria entender um pouco melhor. Não quis insistir muito, porque ele parecia estar sendo meio deliberadamente enigmático sobre o assunto. Mas, se os drones FPV servirem de indicação, olha, se eu fosse israelense, eu ficaria bem preocupado com isso. Yeah. É impressionante mesmo que as Forças Armadas dos Estados Unidos, com um orçamento proposto de $1,5 trilhão, tenham sido completamente bloqueadas pelo Irã. E é por isso que o Trump está se movendo na direção de atacar Cuba, só para ter uma vitória. Eles não conseguem vencer. Os Estados Unidos foram derrotados de um jeito que nunca tinham sido antes. Pelo que eu me lembro, a Guerra do Vietnã foi uma derrota. Uma derrota psicológica real para o Império Americano, e a classe trabalhadora dos Estados Unidos sofreu enormemente, claro. Foi terrível para a população americana. Eu me lembro de me mudar para Washington, D.C., quando era garoto, em meados dos anos 80, para um bairro majoritariamente negro, e ver caras acabados pela heroína, ainda com os uniformes do Vietnã espalhados por todo lado. Aquela geração ainda estava sendo dizimada pela heroína, e depois veio a epidemia do crack, que acabou com o resto. Mas a economia dos Estados Unidos não sofreu. A economia global também não sofreu da mesma forma. A guerra com o Irã não pode ser contida do mesmo jeito que as outras foram. É algo que os Estados Unidos nunca experimentaram, especialmente no período depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é um golpe muito mais profundo na hegemonia global americana do que foi o Vietnã, e certamente mais do que a Segunda Guerra do Golfo, que também foi uma derrota para os Estados Unidos. Aquela guerra não foi contida economicamente, e como a gente sabe, a elite americana tirou muito proveito disso. As ações da Halliburton, por exemplo. Então, infelizmente, a população libanesa está sofrendo enormemente. Unfortunately, the Lebanese population is suffering massively.